comprar na alta, comprar na baixa ou seguir uma estratégia pré-definida? Qual dessas três opções vai te trazer o melhor retorno? Nesse vídeo eu vou te responder isso com base em fatos, com base em dados e com base em estatística, para que você não tenha nem como me refutar mais. Então, assiste aí. Antes de começar, você já faz o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal, porque esse conteúdo que eu vou te passar aqui, você não vê em nenhum outro canal. Então, se você quer receber mais vídeos como esse, falando de investimentos na Bolsa de Valores, se inscreve aqui e ativa a notificação para que você fique sempre aqui com a gente no canal, beleza? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Principalmente quando começamos a investir na Bolsa de Valores, existe sempre aquele senso comum de que se deve esperar a melhor oportunidade para comprar. Muitas pessoas acham que quando as ações estão caindo é o melhor momento, ou que deve aproveitar que as ações estão subindo para comprar e aproveitar uma alta. Bom, até mesmo investidores experientes costumam ficar em dúvida sobre qual dessas abordagens adotar, ou deve seguir um plano pré-definido? Bem, vamos falar sobre isso nesse vídeo de agora. Existe um momento certo para comprar? É muito importante entender que existe um viés comportamental das pessoas se empolgarem, das pessoas ficarem gananciosas quando veem a Bolsa de Valores subindo. É um movimento natural que leva muitas pessoas a quebrar na Bolsa de Valores, a ter prejuízo. Aquele movimento de ganância quando a Bolsa está subindo, você vai lá e compra, e o contrário, quando a Bolsa começa a cair, você se desespera e vende e acaba saindo no prejuízo, tá? Isso acontece muito, eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa que já fez isso. O contrário também acontece. Tem pessoas que acreditam que tem que esperar que as ações caiam o máximo possível para aí sim começar a investir, né? Tem aquela pessoa que vai na manada e tem aquela pessoa que vai totalmente contra a manada, ou que pelo menos tenta ir nessa linha de raciocínio. Mas afinal de contas, o que é que funciona melhor? Foi realizado um estudo da Markets in a Minute que comparou três estratégias simples. Ela analisou o comportamento dos investimentos de quem hipoteticamente sempre comprou no fundo, aportando sempre na classe de ativos que caiu mais, com a de quem aportou sempre na classe de ativos que mais subiu, ou seja, uma estratégia de você comprar no topo, com uma estratégia de quem teve uma carteira balanceada de 65% em ações americanas e 45% em renda fixa. Então vamos dar uma olhada no gráfico que mostra essa comparação. Na linha vermelha temos o Buy the Dip, que é justamente quem teve 100% do portfólio investido na pior classe de ativos. O Buy the Rise, que são aqueles que tiveram 100% do portfólio investido na classe de ativos de melhor performance, e aqueles que eles classificaram como os que seguiram uma estratégia, que no caso foi um portfólio balanceado de 60% em stocks large caps, ou seja, empresas grandes já consolidadas no mercado, e 40% em bonds, que são basicamente renda fixa dos Estados Unidos. O resultado vocês estão vendo aqui nesse gráfico e a diferença é gritante. Curiosamente, aqueles que tiveram a pior performance foram aqueles que esperaram para comprar nas baixas, investiram na classe de ativos que mais caiu, teve uma performance de 8%. Esse estudo foi realizado entre janeiro de 2011 e dezembro de 2020, ou seja, 10 anos ali de dados para serem analisados. Em segundo lugar, foram aqueles que compraram, digamos, nas altas, com a performance de 74%, e o melhor de todos foi aquele que teve um portfólio balanceado, com retorno acumulativo de 154%. E por que isso acontece? É muito importante que entendamos os fatores que levaram a esse resultado. Bem, a gente pode extrapolar esse estudo
para as ações e para os fundos imobiliários de maneira geral, não para as classes de ativos como um todo. Se você espera que as ações atinjam ali o seu patamar mínimo para que você invista, você perde toda a alta daquela classe de ativos. Então você pode perder altas de 50%, 100%, para depois comprar em uma baixa e ter um retorno um pouco menor. Então, no final das contas, essa espera não se paga. E isso acaba sendo a pior estratégia que você pode tomar. Em segundo lugar, tem o Buy the Rise, que é buscar comprar os ativos ou a classe de ativos no topo histórico, ou pelo menos a que performou melhor no último ano. Apesar de essa estratégia performar bem melhor do que a Buy the Dip, ainda não é a que traz o melhor retorno. No longo prazo, as ações tendem sempre a se valorizar, mas você também pode encontrar bons ativos que estejam desvalorizados no momento, então você acaba perdendo esses bons ativos buscando investir apenas naqueles que já estão sendo valorizados. O ideal realmente é investir em boas empresas independentemente do momento. E para isso, ter uma carteira bem estruturada, ter uma estratégia bem definida é o que vai te trazer um melhor resultado. Não necessariamente ter 60% em estoques e 40% em renda fixa, mas montando uma carteira condizente com o seu risco, você consegue obter retornos que superem essas outras duas estratégias. E é exatamente isso que a gente fala aqui no canal, que você deve montar o seu portfólio escolhendo bons ativos que condizam com seus objetivos e aportar consistentemente neles, independentemente do que aconteça. Se está subindo, se está caindo, é totalmente irrelevante ou, como mostra nesse gráfico, vai prejudicar a sua rentabilidade. O ideal mesmo é escolher bons ativos. Sempre importante também falar da relação de risco e retorno. Quanto maior o risco de um ativo, maior o potencial retorno. Mas não se deixe levar por isso, porque não quer dizer que aquele potencial retorno vai se concretizar em rentabilidade de fato. O que eu quero dizer com isso? Qual a estratégia deve ser adotada? Para os ativos de menor risco, é importante que você tenha um percentual menor da carteira, por dois fatores. Primeiro, que se esse ativo não concretizar aquela rentabilidade esperada, você não vai comprometer boa parte do seu patrimônio. Imagine que você coloca ali 80% do seu patrimônio em um único ativo e essa empresa quebre. Você vai perder 80% do seu capital, 80% do seu patrimônio. Então você não pode estar sujeito a esse tipo de risco. Além disso, imagine que você coloque um percentual relevante da sua carteira em um único ativo. Vamos supor que você invista 10% em um ativo de altíssimo risco com um potencial de multiplicar o seu capital em 10, 20 vezes. Caso essa empresa comece a se valorizar em um ritmo muito acelerado, ela vai passar a representar um percentual muito grande da sua carteira, o que vai aumentar o seu risco. Você pode chegar a ter 20, 30, 50% do seu capital naquele ativo de risco, o que não seria agradável para o seu perfil. E aí você pode ter que vender. Só que se você vende esse ativo de risco antes dele concretizar todo o seu potencial de retorno, você se expôs a um risco altíssimo e na hora de colher os frutos você teve que sair da empresa, ou seja, não fez sentido. Então é importante que ao investir em empresas ou em ativos de um risco muito alto, você coloque um percentual muito pequeno ali da sua carteira, 1%, 2%, para que caso ele se valorize, você consiga pegar toda a valorização do ativo e aí você vai ser devidamente remunerado por aquele altíssimo risco que você correu. Essa é a maneira mais eficiente de se investir em ativos de risco. E o resto da carteira? O resto da carteira você coloca em ativos resilientes, em empresas sólidas, em empresas lucrativas, em blue chips. Aqui no Brasil a gente tem grandes empresas como a Itaú, como a WEG, como Bradesco, que são empresas muito sólidas, que tem uma previsibilidade de caixa, uma previsibilidade de retorno muito grande. Por outro lado, nos Estados Unidos também temos empresas muito consolidadas, como as Big Techs, por exemplo, uma Apple,
uma Google, uma Microsoft, que são empresas muito poderosas, muito grandes, que já estão aí há bastante tempo, que vão continuar sendo ótimas empresas no futuro. Moral da história, moral desse vídeo: esqueça a oportunidade, esqueça fazer caixa para tentar comprar barato, porque esse estudo acabou de nos mostrar que essa é a pior estratégia possível. Por outro lado, também não comece a investir na bolsa de valores só porque algum ativo está subindo. Essas modinhas da vida que tem aí, muito cuidado com isso. Então foquem em montar um portfólio balanceado, de acordo com o seu perfil de risco, e siga bem essa estratégia ao longo dos anos, porque é isso que vai te trazer um real retorno na bolsa de valores, beleza? E já que você chegou até aqui, eu vou deixar um card aqui mostrando como você pode montar a sua macroalocação, como você pode definir o seu perfil de risco. Então dá uma olhada nele aqui. Se assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e até o futuro.